Estudo Bíblico Marcos 9, verso 1. Até ter chegado com poder o reino de Deus. É possível que Marcos estivesse ligando esta profecia a respeito da vinda do reino com o acontecimento da transfiguração. Segundo Moody, a divisão do capítulo aqui não foi feliz, uma vez que esse versículo é visivelmente a conclusão do discurso registrado na última parte de Marcos 8. Em verdade, é uma expressão de solene certeza. É a palavra grega amen, da qual se origina o nosso amém. Não passarão pela morte. O original é mais vigoroso quando diz de modo nenhum passarão pela morte. A vinda do reino de Deus nessa declaração tem sido interpretada de diversos modos. Entretanto, no versículo anterior, Cristo fala do seu advento em glória e nos versículos seguintes, Marcos registra a transfiguração. A vinda do reino pode muito bem se identificar com a gloriosa vinda do Rei. Capítulo 8, verso 38, da qual a transfiguração de Cristo foi uma antecipação. Mateus 16, 28 e Lucas 9, 27. Verso 2, 6 dias depois. Em Êxodo 24, 16, 6 dias é também o período de preparação para receber a revelação e testemunhar uma visão da glória divina. Pedro, Tiago e João. Esses três podem representar os 12, exatamente como Pedro sozinho pôde. Capítulo 8, verso 29, Mateus 16, 18 e Atos 2, 14. Há um alto monte. Tanto a Moisés, no Sinai, Êxodo 24, como a Elias, em Horebe, 1 Reis 19, foi dada a visão da presença teofânica de Deus no alto de montanhas. Transfigurado, do grego metamorfote, mudar de forma, ser transformado, que se refere a uma mudança de forma essencial, não uma mudança superficial de aparência exterior. Considerando todo o Novo Testamento, essa palavra figura apenas aqui, em Mateus 17, 2, Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3, 18. O propósito da transfiguração parece ser o de manifestar temporariamente aos discípulos a glória de Jesus escondida na sua encarnação, antecipando sua ressurreição e segunda vinda. O corpo humano de Nosso Senhor foi glorificado, e nesse corpo glorificado, um dia ele virá para estabelecer o seu reino. Verso 3. Resplandecentes e sobremodo brancas. A glória divina que emanou de Jesus fez com que até mesmo suas roupas irradiassem uma brilhante luz branca. Com frequência, a luz está associada à presença visível de Deus. Salmo 104, 2, Daniel 7, 9, 1 Timóteo 6, 16, Apocalipse 1, 14 e 21, verso 23. Verso 4. Elias com Moisés. Porque Moisés e Elias foram os dois escolhidos para aparecerem, não foi declarado. É digno de nota o fato de que os dois deixaram essa vida sob circunstâncias fora do comum. Mas ainda Moisés representava a lei, enquanto Elias foi um dos profetas. O Evangelho de Lucas 9:31 declara que o assunto de sua conversação foi a iminente morte de Cristo, um tema que percorre todo o Velho Testamento, tanto na lei como nos profetas. Verso 7. Este é o meu filho amado. A declaração celestial é um ponto alto da divina revelação concernente à identidade de Jesus. Exatamente como Deus tinha se revelado na teofania do Sinai, como o Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, Êxodo 34, 6, assim agora ele se revela como quem fala através do seu amado Filho.
João 1,17, 3,16 e Hebreus 1,2. A ele ouvi. Baseado no significado forte de Deuteronômio 18,15, deve-se entender como ouvi e obedecei. Quando somos exortados por Deus a ouvir a Cristo, Deus aponta-o como o único mestre de sua igreja, para que nele toda a autoridade resida. Calvino. Ver Hebreus 1, verso 1. Verso 10, que seria o ressuscitar dentre os mortos. Não entenderam como Jesus ia ressurgir antes da ressurreição geral dos justos. Verso 12, restaurará. A obra de restauração do culto a Deus foi realizada por Elias, principalmente no Monte Carmelo. João Batista, como Elias, veio reiniciar uma total restauração, obra essa que Jesus veio consumar. Não se trata da pessoa de João Batista, que veio no espírito e com o propósito reformador de Elias, quem levaria a cabo a completa restauração do mundo amaldiçoado pelo pecado, mas sim da pessoa de Jesus Cristo, o qual, através da sua obra redentora e de seu julgamento de toda a terra, conforme Apocalipse, restaurará todas as coisas. Efésios 1, versos 7 a 10. Verso 17. Possesso de um espírito mudo. A ação de demônios que invadem e dominam o sistema nervoso, a consciência sensorial, a sede da vontade do indivíduo, que, enfim, possuem o corpo físico do homem, que é por eles controlado, criou um desafio singular para Jesus. Verso 18. Eles não puderam. A falta de poder da parte dos discípulos ao tentarem expulsar o espírito maligno é explicada por Jesus na base de incredulidade e falta de jejum e oração. Mateus 17, versos 14 a 21. Jesus informa-os que expelir essa casta não seria possível sem um profundo contato com o onipotente Deus em constante oração. Verso 29. Essa falta de fé dos discípulos resultou num fracasso que causou surpresa, tendo em vista o poder a eles concedido por Jesus anteriormente. Capítulo 3, verso 15, 6, verso 13. Verso 19, ó geração incrédula. A impaciência de Jesus com a falta de fé nos discípulos e a frustração com a cena geral de descrença e incapacidade, quando ele retorna do Monte da Transfiguração, é uma reminiscência da descida de Moisés do Monte Sinai, ao encontrar descrença e infidelidade no arraial dos israelitas. Êxodo 32. Verso 22. Se tu podes. Palavras que exprimem espanto e reprovação. No texto grego, toda cláusula vem precedida de um artigo com o propósito de chamar a atenção, como se Jesus dissesse: preste atenção a essas palavras. Se podes. Nota homilética. Tudo é possível ao que crê. Primeiro, a fé verdadeira mergulha o homem fraco no Deus Todo-Poderoso. Segundo, a fé verdadeira submete-se à vontade de Deus, libertando das garras do egoísmo humano a quem ora. Terceiro, a fé verdadeira elimina as barreiras espirituais na vida. Tiago 1, versos 5 a 8. Verso 24, exclamou. A angústia que encheu o coração do pai foi descrita por sua resposta imediata, quando disse com exclamações, frases contraditórias. Ele cria, mas estava consciente de sua falta de fé. Sua incredulidade não era uma recusa obstinada em crer, era uma fraqueza que o próprio indivíduo não podia resolver. Por isso, clamou a Cristo pedindo ajuda. Versos 25 e 26. Nunca mais tornes. O poder majestoso de Cristo não apenas expele o demônio, mas continua mantendo sua autoridade sobre o espírito imundo. Muitos diziam, o grego pode também ser traduzido como todos. Verso 29. Essa casta
por meio de oração e jejum. O jejum é uma forma de consagração. O crente que ora e jejua não torna a sua oração eficaz por mérito próprio, mas por mortificar sua carne e depender do Espírito para se alimentar. Verso 30. E tendo partido dali, Jesus passou secretamente pela Galiléia porque queria preparar seus discípulos para a maior crise de suas vidas. Verso 31. Acontecimentos recentes, capítulo 8, versos 32 a 38 e 9, verso 18, revelaram a imaturidade deles. Verso 31. Ensinava os seus discípulos. Durante as retiradas, essa foi a principal ocupação do Senhor e continuou os ensinando, pois eram lentos em compreender. Verso 32. O centro desse ensino era sua morte e ressurreição que se aproximava. Entregue, no grego, paradidontai, trair, entregar uma pessoa, transmitir alguma tradição. Judas entregara Jesus ao Sinédrio, este por sua vez a Pilatos e este último aos soldados. Por trás disso tudo se vê o amor do Pai, que entregou o seu amado Filho ao mundo. Atos 2, 23, Romanos 4, 25 e 8, 32. Versos 33 a 37. Quem era o maior? Dada a importância de honra naquela sociedade, uma tal preocupação desempenhava um significativo papel na mente do povo. Capítulo 10, versos 35 a 45. Jesus está introduzindo uma revolução nesse modo de pensar, sem destruir a noção de hierarquia funcional. Jesus condena toda e qualquer ambição pessoal. O serviço, tal como o de cuidar de uma criancinha, verso 37, revela o verdadeiro Espírito de Cristo que todo pastor ou líder eclesiástico deve mostrar. Verso 37. Criança. Pode se referir a uma criança cristã ou a um cristão recentemente convertido. O serviço do amor é provado pela sua operação em favor daqueles que são mais insignificantes. Grit. Versos 38 a 40. E nós lhe proibimos. Jesus desaprova a intolerância. Devemos manter a comunhão com todo cristão que foi regenerado pelo Espírito de Deus. Mateus 12:30 assegura a veemente impossibilidade de sermos neutros quando frente ao desafio do senhorio de Cristo. Verso 41. Que vos der em meu nome. A unidade da Igreja nem sempre será encontrada em plena concordância com as doutrinas, mas muitas vezes no serviço humilde de amor. Mateus 18:10, 25, versos 34 a 46 e Lucas 17, verso 1. Verso 42, pequeninos crentes. A expressão pode se referir tanto aos novos convertidos ou crianças, verso 36, como aos fracos na fé, Romanos 14 e 1 Coríntios 8 e 9. Grande pedra, literalmente pedra de asno, muito maior do que aquela puxada à mão. Tão grande é o amor de Deus para com seus filhos, que até mesmo uma morte tão horrível, um modo de execução gentio, é preferível do que alguém provocar o afastamento de um deles da fé salvadora, isto é, levar um cristão a pecar. Verso 43, inferno, o grego Geena, termo só usado nos evangelhos e em Tiago 3, verso 6. No verso 42, o perigo é de provocar a perdição de outrem. Aqui, o perigo em vista é do próprio cristão tropeçar. Nenhum sacrifício seria grande demais para se assegurar da salvação, ainda que sacrifícios em si mesmos não tenham nenhum valor. Inextinguível.
do grego asbestos. Mateus 18:8 traz a palavra eterno, do grego aionas. Versos 42 e 46. Esses versículos não aparecem em alguns dos mais antigos manuscritos, mas a frase é encontrada também no verso 48. Verso 49. Salgado com fogo. O sal é associado com sacrifício em Levítico 2:13 e em Ezequiel 43:24. Todo crente deve oferecer seu corpo como sacrifício vivo para Deus, Romanos 12:1. O significado desse difícil versículo parece ser que os crentes, no lugar do sal e do fogo, são purificados por meio do sofrimento e da perseguição. 1 Coríntios 3:13, 1ª Epístola de Pedro 1, versos 6 e 7 e 4, verso 12. Verso 50. Bom é o sal. Era essencial à vida nesses tempos, sendo o único meio de preservar certos alimentos, tais como a carne, o peixe, etc. É comparado à convicção do cristão, que não se envergonha de Cristo e nem de sua mensagem, capítulo 8, 35 e 38. O sal, em sua característica de preservação, descreve o verdadeiro discipulado.